situação de deslocamento, né? Os filhos de vocês podem estar batendo um papo com um colega russo a qualquer instante, né? Ou jogando Pokémon GO num time com uma pessoa de qualquer que seja o lugar do planeta. Então, há desafios aí, mas a gente não pode perder essa noção básica de cuidado do acesso da criança ao mundo. E esse mundo agora também digital, mas não um mundo completamente novo. É mais um pedaço do mundo, e não um novo mundo absolutamente, porque a gente tem que tomar cuidado com essa história de nativo digital. Eles sabem tudo, são de uma geração que a gente é imigrante, né? Eles são nativos e nós somos imigrantes nesse mundo. Não, isso é um equívoco, porque isso só faz a gente alimentar esse fosso geracional. E dá a impressão também que a internet veio de outro planeta, né? Alguém veio lá, uma comunidade alienígena super inteligente, veio e entregou a internet para os humanos. Absurdamente equivocado, né? A gente esquece que quem criou a internet, quem ainda cria a internet, constrói a internet, somos nós. E os colegas que há pouquíssimas décadas têm desenvolvido essas ferramentas, essas tecnologias. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse descolamento que a gente faz do nativo digital, eu, pai velho, ultrapassado de outro mundo, analógico, e quase que não tenho muito o que falar e o que fazer sobre esse tema. Então, não, definitivamente não. A gente insiste nesse ponto para dizer, olha, cada um de nós, por menor que seja o meu conhecimento técnico em informática e internet, não é essa a questão decisiva para dizer o quanto eu estou habilitado ou não a falar sobre segurança e sobre um uso responsável da tecnologia digital. Porque o ponto de entrada é esse da praça pública. E para o ponto de entrada da praça pública, mais importante do que o conhecimento técnico, é conhecimento sobre cidadania, sobre cuidados, sobre perigos do mundo, sobre direitos e deveres, sobre discernimento, sobre capacidade crítica, sobre percepção do mundo. E isso não tem a ver com apertar botão. Isso tem a ver mesmo com um esforço cognitivo, um esforço de princípios, de valores, de referências para olhar o mundo e compreender o mundo que a gente vive. Por mais que tenha questões técnicas que às vezes dificultam, o ponto de entrada, eu insisto, eu sugiro, seja esse ponto de entrada da cidadania, do cuidado, do acesso ao mundo. Isso não tem que ter especialidade de professor de informática, nem nada do tipo. Eu insisto nesse ponto porque ainda muita gente alimenta a ideia do nativo digital. E aí tem uma discussão toda que é feita, né, do ponto de vista das necessidades. Isso é uma teoria da psicologia que já está até ultrapassada, muito questionada, mas é ainda relevante, uma teoria sobre as necessidades. E um psicólogo americano, Maslow, que hierarquizou as necessidades humanas do ponto de vista de que a gente tem, de fato, né, necessidades fisiológicas, depois questões de segurança, necessidades sociais, de estima e autorrealização, como um conjunto de necessidades humanas que são necessárias para a gente ter uma vida plena e uma vida saudável. Ele é muito questionado do ponto de vista dessa hierarquia, mas o fato é que hoje a gente tem aí, na internet, já devem ter visto isso, né, essa brincadeira, mas que a internet muitas vezes entra como a mais básica das básicas das necessidades, né, no cotidiano. E isso não é só para criança e adolescente, não, né? A gente mesmo, quando vai viajar, a primeira coisa que pergunta é qual a senha do Wi-Fi, né? E as crianças, então, mais ainda. Ah, vamos jantar na casa da vovó hoje, mas está funcionando o Wi-Fi, mãe? Né? É quase condicionante para poder frequentar alguns lugares, né? E nós também, né? A gente fala deles, mas a gente também fica um pouco tremendo quando não tem um Wi-Fi ou quando o 3G não funciona muito bem. Isso é um fato. E nós vivemos nesse mundo em que, de fato, a internet nos ajuda a fazer muitas coisas do cotidiano. E, claro que é uma brincadeira, mas é uma necessidade. E alguns países, inclusive, já têm aprovado na Constituição. A Finlândia, por exemplo, conseguiu incluir direito humano de acesso à internet como um direito constitucional, junto com outras necessidades como água, segurança, lazer, na Constituição. E é um direito humano fundamental, todo cidadão lá ter direito de acesso à internet, o que é bastante emblemático e que talvez não seja tão cômico assim quando a gente para pensar que as coisas, os objetos e os governos, quase tudo está sendo digitalizado e, de fato, uma pessoa que fique fora, não tenha o direito de acesso, as condições de acesso, fica excluída como já é hoje excluída socialmente.
Tem, inclusive, uma paródia do hoje, o maior canal do YouTube do Brasil, que é impressionante. Não sei se vocês já ouviram falar, quem tem filhos adolescentes, com certeza. O tal do Whindersson Nunes. Realmente, o menino é um fenômeno, né? Porque ele é hoje o principal canal do YouTube do Brasil, um dos principais do planeta. E ele fez uma paródia muito boa com a música da Adele, eu recomendo ver, com a senha do Wi-Fi. Se der tempo, a gente passa aqui para se divertir um pouco. Agora, olha só, o exemplo do Whindersson Nunes é interessante, porque olha só como é incrível o universo de possibilidades da internet. Tem muita coisa bizarra, muita coisa desagradável, mas é um garoto que fazia vídeos do seu quarto com uma câmerazinha de filmar digital, que era bem simples, em cima de uma caixa de sapato, no interior do Piauí. É emblemático, né? Porque ele está no interior do país, lá numa cidade longe de Teresina, e gravava os seus videozinhos lá de forma muito tosca, até hoje ainda é muito simples, sem edição, pouca edição. E, enfim, hoje ele tem mais de 18 milhões de pessoas que acompanham tudo que ele publica. A cada vez que ele publica alguma coisa, mais de 18 milhões de pessoas no Brasil acompanham o que esse garoto faz. Dizem os rumores que ele já ganha mais de 300 mil por mês aí com o que ele faz. Ele faz shows de stand-up também, assim, em teatro. Ele coloca 10 mil adolescentes num teatro. Em qualquer lugar que ele vai, ele lota todos os teatros. E é um fenômeno surpreendente, mas é interessante você ver a possibilidade da internet, né? De um sujeito poder expressar e compartilhar algum que seja o seu talento. Mas voltando aqui para a nossa discussão, né? A internet passa a ser uma necessidade na vida de todos nós e tem mudado muito a nossa forma de ver o mundo e a nossa forma de interagir. Né? Essas duas fotos ficaram bem famosas, já devem ter visto aí nas redes sociais, já são velhas, inclusive. Mas a foto da esquerda deu muita polêmica também, assim como a da direita. Né? A da direita aqui não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas são dois cenários da cerimônia dos papas, os últimos que a gente teve, e comparando a forma como as pessoas estavam lá assistindo aquelas cerimônias, né? E aí você vê a radical diferença da presença dos celulares como mediador da relação daquelas pessoas com aquele encontro, com aquele fenômeno. Isso é muito incrível, porque a gente tem cada vez mais essas telas mediando a nossa relação com o mundo, a relação com as outras pessoas, a relação com tudo. Né? Isso pode ser muito positivo, mas dependendo do tipo de uso, realmente pode trazer implicações prejudiciais para a nossa vida. E é engraçado porque essa foto aqui, ela é muito emblemática, a primeira da esquerda aí para vocês. Porque quando você olha, isso gerou um clamor na internet. É um absurdo, essas gerações novas estão completamente alienadas, porque ninguém mais presta atenção, um dos maiores museus do planeta, e uma obra clássica, e ninguém presta atenção, eles só estão preocupados com a sua vidinha lá no seu WhatsApp, no seu aparelho, e todos aqueles discursos que a gente ouve. E, efetivamente, o que estava acontecendo ali era uma aula, era uma atividade pedagógica. Eles passaram vários minutos apreciando as telas e depois eram obrigatoriamente convidados a usar os aplicativos do próprio museu para fazer uma série de atividades exploratórias sobre a história daquela obra, sobre o contexto daquela obra e fazer uma análise crítica sobre aquela própria obra usando os seus celulares. Né? E realmente a experiência que eles provavelmente tiveram de desfrutar daquela obra de arte, de compreender aquela obra de arte, de explorar os bastidores daquele conteúdo, certamente foi muito além, ou a possibilidade é muito além do que simplesmente você olhar a tela. Porque eles tiveram um a mais aí, não é um a menos. Eles tiveram um momento de contemplar, aquela abstração pura de sentir a obra. Alguns podem não sentir nada, dizer, poxa, ficou famoso por isso? Quando a gente vai a alguns museus de arte moderna, a gente tem aquela sensação, poxa, esse cara é famoso porque fez isso. Né? Aquelas piadas que a gente faz com a obra de arte. Mas por mais que seja essa a sensação, não interessa qual a sensação. O importante é a pessoa ter a capacidade de sentir diante de uma obra de arte, ainda que ela sinta desprezo pelo conteúdo, ela tem que saber sentir e viver a contemplação daquele momento. Isso é importante numa obra de arte qualquer, digital ou num museu. Eles fizeram isso, e geralmente a gente só faria isso no museu se a gente fosse simplesmente no museu sem nenhum apoio de nenhuma tecnologia. Mas nesse caso eles fizeram isso, tiveram essa oportunidade e mais uma dezena de outras oportunidades de explorar aquela experiência com complementos facilitados pela tecnologia digital.
o que é bastante diferente dos comentários que estavam sendo feitos sobre a própria foto, como um desmerecimento da obra de arte, ou como se essas gerações não fossem capazes de experimentar a obra de arte, de contemplar e todos aqueles comentários bastante violentos que a gente se dispõe a fazer na internet. E isso é emblemático, né? De novo, a gente tem que prestar atenção que usar a internet e o celular não diz muito quando a gente não olha com cautela exatamente qual é esse uso, com quais princípios e com quais referências esse uso tem sido feito. É engraçado que se você for olhar e comparar com essa experiência, eu duvido que aqui tenham crianças, pouquíssimas crianças talvez, acompanhadas dos pais. Certamente as crianças não estariam com o seu próprio celular aqui, mas você veja, aqui os próprios adultos estão numa situação onde, de fato, eles podem estar mais preocupados em registrar a cerimônia do que de simplesmente contemplar e vivenciar aquela cerimônia como está acontecendo ali. Porque uma coisa é você tirar uma foto, é legal tirar uma foto. A outra coisa é você ficar a cerimônia inteira, como foi o caso aqui, registrando. E quem vai em shows, né, é patético. Eu sou um cara, amo tecnologia, uso tecnologia, mas se você vai num show e vê, a pessoa fica o show inteiro filmando o show. E ela praticamente vê o show pela tela do próprio celular, além de atrapalhar a gente que está atrás, né? Não é questão de é um problema filmar, não, é legal filmar, a gente sabe que é legal você ter o registro, mas a questão é, você, nesse exemplo, acaba assim, substituindo quase que a experiência de contato direto pelo contato mediado com a tecnologia, e nós adultos somos mais tentados a fazer isso do que os próprios adolescentes às vezes. E isso é uma questão a se refletir, né? Claro, cada um escolhe a forma como pretende experimentar, não tem nenhum problema. Eu prefiro experimentar vendo no meu próprio celular, filmando lá, ok, tudo bem. A pessoa tem mais prazer em mostrar aos colegas que estão em outro lugar que ela está lá do que ela estar realmente lá. Não tem nenhum problema nisso, é uma opção, não tem problema. A questão que eu quero chamar aqui para a gente pensar é que às vezes a gente atribui esse comportamento aos adolescentes e às crianças, sendo que, na verdade, eles podem nos mostrar outras coisas e nós mesmos é que temos, às vezes, um comportamento aprisionado, como se fosse ou usar a tecnologia ou totalmente sem tecnologia. E esse equilíbrio é muito delicado. Esse é um tema que a gente explorou um pouco na outra vez que eu estive aqui para falar sobre consumo na infância e adolescência, mas que é um tema que tem a ver também, né? A gente tem que ver também o quanto que nós somos capazes de equilibrar a oferta do uso desses recursos para as nossas crianças e adolescentes, né? Isso aqui é um vaso sanitário. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que não foi essa criança que foi na loja comprar esse brinquedo, vaso sanitário, não sei que nome dá isso, suporte de tablet, mesa, não sei, mas é uma mesa privada digital, não sei. Mas é multiuso, né? Certamente não foi essa criança que comprou isso, né? Nós compramos isso para nossas crianças, nós ofertamos esse contexto e esses instrumentos para elas e depois nos queixamos que elas fazem mau uso, né? Então, claro que não é simples assim, mas a gente tem que saber equilibrar esses dois aspectos. A gente não quer deixá-los fora, mas também a gente quer, de alguma forma, que eles usem de forma equilibrada. E aí que entra a questão da mediação parental, do acompanhamento, que é o que vocês fazem e que a escola tenta ajudar também, e a gente tenta ajudar nessa perspectiva, porque são muitos problemas, né? Já foi comentado aqui, né, do recente, do Pokémon, agora é Baleia Azul, 13 razões, mas muito antes disso, né, os agressores sexuais que usam a internet, as comunidades de apologia à anorexia e bulimia, comentou aqui também os atuais desafios que são extremamente perigosos e violentos, a gente vai falar rapidamente deles, mas desafios que podem parecer uma brincadeira, uma bobagem, mas são desafios que estão levando crianças e adolescentes à morte. E é diferente de suicídio isso. Isso é brincadeira estúpida, porque nem o nome é brincadeira, é coerente, mas são situações que eles encaram como brincadeira, como desafios que levam à morte quando dá errado. E assim, a linha é muito tênue entre o que é engraçado, que é pagar um mico com os amigos, e o que pode virar uma tragédia e perder a vida por conta de uma brincadeira estúpida que se sai mal e leva à morte. E isso está acontecendo direto, e no YouTube tem muito conteúdo, e que fica no tom da brincadeira ali,
E aí isso tudo nos leva, às vezes, a uma espécie de reação de pânico, né? E é tudo o que eu quero evitar aqui, é vocês saírem daqui mais em pânico do que entraram, porque esse pânico moral que às vezes a própria imprensa alimenta é uma tragédia do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de orientação. E a gente lá na Cefenet ficou muito, muito decepcionado com a cobertura da imprensa com relação principalmente ao tal do Baleia Azul. Até porque, pessoal, isso é um fenômeno que já tem mais de um ano e que foi originado por uma notícia falsa. Isso era um fake news. Isso era uma lenda urbana, era uma espécie de lenda urbana, como a gente tinha, sei lá, o Homem do Saco, tinha essas coisas bizarras que sempre tiveram histórias bizarras que se criam. E isso era uma lenda urbana digital, um fake news, e que tamanha foi a repercussão mal feita da imprensa, com vários equívocos, desrespeitando todos os parâmetros internacionais de cobertura dos casos reais de suicídio, que essa notícia se espalhou de forma tão avassaladora e que o que era uma fake news inicialmente, há indícios de que haviam boots de computador provocando aquelas mensagens. Boot de computador é aquele robozinho insuportável que a gente conversa no chat de alguma loja online. Você acha que está falando com alguém e depois você percebe que é um robô respondendo as suas perguntas, que não tem nada a ver com o que você perguntou. Um boot é um sisteminha de computador que tem respostas prontas para alguns padrões de perguntas. Nesse caso, era um bootzinho que disparava os 50 desafios em algumas redes e que não tinha obrigatoriamente uma pessoa por trás daquele conteúdo. Só que tamanha foi a repercussão inadequada e irresponsável de vários veículos da imprensa, começando lá na Rússia, na Polônia, isso já faz mais de um ano que aconteceu lá. E aqui no Brasil, uma reportagem equivocada em rede nacional disparou o fenômeno aqui no Brasil e reproduziu o que aconteceu em vários países do mundo, e a gente discute com outros colegas, é o exatamente o mesmo script, o alarde, a mesma consequência, e o pior, efetivamente, algumas pessoas, criminosos, se aproveitam da situação e começam a efetivamente fazer aquelas mensagens dentro de alguns grupos, dentro de algumas redes. E aí, efetivamente, concretiza um fenômeno que se inicia como uma fake news, como na internet chama o RUAC, né? É um boatão digital, e que tamanha foi a repercussão que a imprensa deu que estimulou com que as pessoas efetivamente participassem daquilo depois. E aí criminosos começaram a disseminar, criminosos e perversos, pessoas que têm prazer em ver o sofrimento alheio. E existem pessoas assim, e a grande diferença é que a internet facilita a conexão dessas pessoas com outras pessoas, porque essas pessoas têm prazer em ver o outro sofrer, ou até mesmo saber que conseguiu tirar a vida de alguém. Isso pode dar prazer a alguns, é uma perversão, mas é real, é humano, isso existe. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o fenômeno passou a existir, às vezes, muito mais devido a essa cobertura irresponsável do que efetivamente a pessoas estimulando o tal do desafio lá da baleia. E ainda não conseguiram provar mais do que... Teve talvez 2 episódios no Brasil, efetivamente, que tem alguma conexão com o uso participar do tal desafio, mas isso eu garanto para vocês com certeza absoluta. Nenhuma criança nem adolescente jamais cometeria esse ato extremo apenas por causa de um jogo desse. Jamais, porque esse é um fenômeno extremamente complexo e que não é produzido por 1 ou 2 fatores ou por 13 que sejam o da série, né? É uma situação extremamente complexa da situação da vida de alguém que possa culminar com o ato extremo, mas jamais por uma razão, ou mesmo não é fácil de elencar 13 razões, como lá na série, e ela é muito criticada em alguns pontos por conta disso, por ser um pouco simplista em achar culpado. Não tem uma responsabilidade, nem 13 responsabilidades. É todo um contexto de vida, um contexto de existência e uma falta de suporte e de acompanhamento que pode levar. Os jogos como esse funcionam como a gente chama de gatilhos. Eles são gatilhos, eles realmente podem fazer com que quem já está numa situação extrema venha a se envolver e se conectar com isso, mas jamais alguém que esteja, digamos assim, sem nenhuma situação de problema e, de repente, por conta de um jogo desse que encontrou na internet, vira a desenvolver uma depressão profunda ou mesmo cometer um ato extremo. Isso não tem nada que prove isso. Então, a gente não pode reduzir esse fenômeno complexo a
a esses atos específicos. E aí, a ideia aqui agora é compartilhar com vocês alguns tópicos para a gente evitar esse pânico moral. Eu sei que alguns podem pensar, poxa, você não tem filho ainda, quando você tiver, você vai entender o tamanho da preocupação. Mas a gente tem clareza, é gravíssima a situação, é desesperador, tem horas que dá vontade de desligar o mundo, né? Porque não é tanta coisa, né? A gente trabalha 12 horas por dia, fica fora, tem que delegar em confiança as pessoas que cuidam, delega a escola, delega, e querendo ou não, a internet, o celular, acaba sendo uma boa companhia, um bom dispositivo para vários aspectos, e a gente, às vezes, tem que confiar nisso e não dá para tirar completamente. É óbvio que não dá, e a ideia não é tirar. Mas a ideia é justamente conseguir criar um contexto de uso responsável. Então, para quebrar um pouco o gelo dessa discussão do pânico, tem um vídeo que eu adoro. Eu peço desculpa aos que já viram ele na outra vez que eu vim, mas eu acho que, como tem muita gente que não esteve, eu acho que é um vídeo que é bem emblemático e resume tudo que eu disse até aqui, do ponto de vista da praça pública digital. Be your friend. Deixa eu só ver se eu consigo controlar daqui. Consegui. Hi guys, can I be your friend? Can I write on your wall? No. Will you be my friend? But I write on all my friends' walls. I think I'd have to know you before I was your friend. All my friends have got like 180 friends. I've only got 2. Yeah? Would it help if maybe like you looked at my photos? That one's with 2 like really pretty girls. Like, you know, that's my ex. You know, I was in a relationship with her, but you know, I've changed my status now. Okay. Yeah. What's your relationship status? Single. Oh, good, cool. I like that. Do you? Yeah. Good. I like your jacket. Thank you. I like your sunglasses. Do you like that? Yeah. Do you want to comment on it? I like your Ray-Bans. Could I poke you? Poke? Poke? No? No. What, poke? What, you want to poke? Can I poke you? Yeah, you can poke me if you want. Yeah. I mean, how am I... No, dude, seriously, just be my friend. If I just show you these pictures in this photo album... What's your name on Twitter? Mark Dulivo. So you use Twitter? Yeah. I'm going to follow you. Okay. Cool. Well, I'm going to follow you. Right. Okay. Wicked, cool. Right. All right, thanks a lot, nice one. Thanks, Okay. guys. Yeah. Wicked. Bye, cheers. Wicked. All right, thank you. That's great. Wicked. Thanks a lot. Bye. Oh, you're actually following me. I'm following you. Should we? Okay. Okay. Should we go or? Bom, eu gosto muito desse vídeo porque ele parece tão ridículo e absurdo, né? Mas é basicamente esse o ponto que eu quero chamar a atenção até aqui, né? A gente ainda não se comporta na rede da mesma forma com os valores, princípios e referências básicas que a gente tem para qualquer interação no mundo, na rua, na praça, como o vídeo mostra bem. E é esse cuidado que a gente tem que passar a ter também com a forma como nossos filhos se apropriam desse novo espaço público. Porque parece idiota quando a gente faz essa transposição direta, mas é uma transposição. A gente está lidando com pessoas, a gente está se relacionando, a gente está convivendo com pessoas no mundo, e a questão é, qual é a minha referência para lidar com essas relações nos ambientes digitais? E como nós, pais, educadores, profissionais, a gente pode ajudar a criar essa maturidade,
essa capacidade de discernimento nas crianças e adolescentes para se apropriar desses espaços. E tem limitações, dependendo da idade, a gente vai ter uma capacidade de perceber de um jeito ou de outro, né? E esses fenômenos que estão aí acontecendo agora, a gente sabe que exige uma capacidade crítica dessas crianças de avaliarem o conteúdo, avaliar os convites que chegam para ela. A questão do bullying, por exemplo, que na verdade a série, ela tem as suas críticas, tal, mas ela é muito boa quando ela mostra de uma forma bem endógena, assim, o que acontece no ambiente escolar. Claro que em cada escola tem uma dimensão diferente, a intensidade dessa coisa é diferente, mas essa experiência de sofrer, de estar preocupado com a sua visibilidade, de estar preocupado com a sua reputação, de estar preocupado com a sua popularidade, isso faz parte da adolescência como um momento de se consolidar enquanto um sujeito social que tem um pertencimento a um grupo X ou Y ou Z. Encontrar o seu próprio grupo é uma fase importante, e a série fala disso, a série fala de bullying, fala de discriminação, fala de preconceito, fala de homofobia, fala do tabu da sexualidade na adolescência, fala desses temas que são muito úteis para discutir a realidade, mas tem lá os seus poréns quando fala da questão específica do suicídio. Mas sobre a série, a primeira coisa é que vocês possam assistir, entre vocês, pais, e decidam a idade dependendo dos seus filhos, possam avaliar se é útil ou não, e de repente assistir junto pode ser uma alternativa bastante interessante se vocês acharem que é bom assistir. Mas aí a questão que interessa, por exemplo, o Netflix define como 16 anos a faixa etária de uma série como essa, mas o fato é, quantos milhões de vídeos tem no Netflix, no YouTube, e qual é a tua capacidade de efetivamente filtrar o que seus filhos vão ver naquelas plataformas? Quem tem filho adolescente é mais difícil ainda do ponto de vista de você não estar perto e não estar diretamente com a autoridade para poder filtrar o conteúdo que ele vai assistir. Mas quem tem filhos pequenos, eu vou mostrar, tem algumas plataformas que ajudam isso. Dentro do próprio Netflix, vocês sabem, tem como você criar um perfil infantil e ele automaticamente filtra todo o conteúdo. Existe o YouTube Kids, que é a mesma relação. O YouTube Kids é um YouTube que só é filtrado, já o próprio YouTube filtra só para crianças e elimina conteúdos que não são próprios para crianças. Todo mundo já conhecia o YouTube Kids, eu imagino, vale a pena configurar. Para quem não usa o YouTube Kids, tem como você ativar o modo restrito do YouTube no seu próprio aparelho, por exemplo. Se você tem o seu aparelho que às vezes alguma criança usa, você pode ativar o modo restrito do seu YouTube. É muito simples, acho que tem uma tela, eu vou mostrar como faz isso, para que você consiga filtrar minimamente o conteúdo. Mas, por exemplo, em relação aos jogos de desafios, né, que vai desde o jogo da canela, que eu fico pensando, na nossa época a gente tinha também talvez alguns desafios bobos, assim, de você testar a si mesmo, né? Isso faz parte da adolescência, principalmente, e do pré-adolescente também, de você mostrar para você mesmo que você é capaz, né? Isso funciona no esporte, é a mesma lógica do esporte, só que o esporte é muito mais controlável e saudável, de você, seja um esporte individual ou coletivo, é você se empenhar e mostrar para você mesmo que você é capaz de superar aquela tarefa, ou de fazer aquela manobra, ou de fazer aquele exercício. Isso vale no jogo digital também, o que é muito interessante. Você ser desafiado e ser capaz de superar desafios que você se coloca. Isso é muito interessante. Só que isso pode ser pervertido com algumas questões que são imaturas, muitas vezes. Como, por exemplo, jogos desses que vocês já debateram aqui, pelo que eu entendi, da asfixia, o da canela, o do spray, que, para quem não conhece, é preciso saber que existe, porque a garotada está consumindo isso de uma forma banal, como se fosse apenas uma brincadeira, e não percebem o tamanho da gravidade e o fato de que isso pode levar à morte, né? O próprio desafio da canela, que pode parecer inofensivo, tem gente que tem sequela gravíssima no sistema respiratório por conta disso, né? Deve ter alguns de vocês que são médicos aí, talvez. É simplesmente o desafio de comer uma colher de canela em pó e aguentar, tentar o mais tempo ficar com a canela na boca. E aí enfia uma colher de canela na boca, simplesmente para rir e para se divertir, o que pode parecer algo inofensivo, que pode deixar sequelas eternas do ponto de vista de que isso pode ir para o pulmão ou para as vias respiratórias e ter sequelas gravíssimas. Um outro jogo, desafio,
que é absurdamente perigoso, que é o jogo do desmaio, simplesmente desmaiar, se desafiar a desmaiar, e isso pode ter consequências gravíssimas, inclusive por falta de oxigenação no cérebro. E a pessoa não só ter sequela, variadas sequelas, e alguns podem de fato ter uma parada cardíaca ou algum outro tipo de problema sem retorno. E isso tem acontecido, isso tem sido, se você abre no YouTube, tem milhões de vídeos com esse conteúdo. Aí a questão é, como lidar com isso, principalmente para quem tem os filhos que já acompanham essas questões, de fato, não tem como bloquear, porque nem que o YouTube quisesse, não é esse o caminho, porque a cada minuto são dezenas de milhares de vídeos que sobem no YouTube. Não seria nem interessante ter censura prévia no YouTube, porque a gente perderia a possibilidade de ter uma plataforma livre de comunicação. E aí, de novo, volta para essa questão da maturidade, da capacidade de discernimento. E eu sei que isso é fácil falar e difícil fazer, mas não tem tantas alternativas senão, desde os primeiros momentos de uso da tela, da internet, da tecnologia, pelas crianças e pelos adolescentes, vocês estabelecerem acordos muito claros sobre os limites desse uso, do ponto de vista de que, dependendo da idade, não tem capacidade, nem tem autonomia para usar sozinho. A gente está pensando, ter crianças de 3, às vezes 4 anos, já tem seu próprio tablet e conectados com internet ilimitada. Essa situação cria um contexto no qual a criança, ainda que ela não tenha prova de que ela é madura o suficiente, ainda que ela não tenha as capacidades de discernir e não tenha a estrutura, mesmo cognitiva, para lidar com situações de perigo extremas, a gente já pré-autoriza ela a ter um acesso ilimitado. E se você tem esse acesso ilimitado desde pequenininha, com 3, 4 anos, com seu próprio aparelho, com pouquíssimas regras ou nenhuma regra de uso, é quase que impossível depois você, na adolescência, conseguir vir a estabelecer um rigor, um critério de uso com mais qualidade, né? Eu sei que tudo isso é muito fácil falar de fora e dentro da família a coisa é bem diferente, mas o que eu quero chamar a atenção todo e qualquer acesso à tecnologia digital que envolve a internet por crianças tem que ser mediado, tem que ser regulado, o que é diferente de proibir, mas tem que ter horas de uso limitadas, tem que ter locais de uso limitados e tem que ter situações de diálogo constante para que a criança entenda que aquilo não é brinquedo de criança apenas. Porque por mais que você filtre com YouTube Kids, com modo restrito, use o controle parental, ainda assim as possibilidades de ter brechas de contato com pessoas indevidas, com conteúdos indevidos é muito grande. Você pode usar um videogame, o Xbox, PlayStation, seja qual for, e no chat do jogo pode ter qualquer pessoa do mundo, de qualquer idade, com qualquer intenção, batendo um chat, um bate-papo com teu filho, tua filha no jogo, seja qual for o jogo. Do jogo da Barbie ao GTA, ao qualquer outro jogo, Minecraft, por exemplo. Tem possibilidades de chat dentro do jogo. E aí vocês também têm a possibilidade de fazer o controle parental, dependendo da idade dos seus filhos, aí exige sentar um pouquinho, mas não é nada que 10 minutos na frente do manual você consiga seguir passo a passo. Controle parental, você entra no jogo, estabelece uma senha só sua, dos pais, e regula a idade daquele usuário e você consegue definir limitações para o chat, limitações para acesso à internet, porque pelo jogo você pode entrar na internet geral, inclusive com um browser, com um navegador e acessar qualquer conteúdo. Então, veja, isso para crianças pequenas é importante, mas mais importante do que o filtro propriamente instalado do controle parental é esse acordo, é sentar junto. Filhão, filhona, vem cá, olha aqui o PlayStation 15 você vai ganhar agora. Vamos sentar aqui, olha, tem condições para você usar isso aqui. Igual a gente tem condições para poder passar o fim de semana na casa do colega na praia, a gente tem condições para conseguir várias coisas no mundo, e sempre tivemos. Criar essas condições para o acesso ao mundo digital é fundamental desde o primeiro momento. E que a criança, ainda muito pequenininha, já possa ir incorporando no seu hábito essa percepção clara. O tablet é da mamãe e eu não posso usar a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque isso não é ilimitado. E, infelizmente, a gente tem, na correria do dia a dia, nas confusões todas do cotidiano, a gente acaba, né, sendo sufocado por outras coisas e não tem tempo, às vezes, de fazer isso, de fazer esse acompanhamento, mas isso é decisivo. Porque uma vez que você cria um hábito,
de que aqueles dispositivos não são totalmente brinquedos como a casinha de plástico, eles têm outra condição. Eles têm que ter um uso especial. E ele não pode ser ilimitado dependendo da idade. Voltando para o filme, você deixa seu filho de 4 anos ir sozinho na praia, a qualquer hora do dia? Domingão de manhã, papai, vou dar uma voltinha lá na praia. 4 anos, vou surfar com a minha pranchinha. Tá louco, jamais. Né? Ninguém em sã consciência deixaria. Eu pergunto, a gente se faz as mesmas perguntas quando o seu filho pega o tablet? Ou a mesma postura de dizer, não, peraí, calma. Né? Aonde você vai com esse tablet? E claro que é a abstração maior, mas é essa relação que você tem que dizer, não, pera lá, você vai usar o tablet, calma lá. Em que condições? Qual o tablet de quem? Vamos lá, é o tablet que eu já previamente organizei. E quanto tempo de uso eu vou ter desse tablet, ou desse celular, ou desse videogame? Horas de uso para crianças é decisivo. Regras de horas de uso, tipos de uso, e ter os pais como autoridade em relação a isso. O pai e a mãe pode, às vezes, nem saber o nome do aparelho do moderno lá, a coisa faz a função XY. Não interessa tanto esse ponto, interessa. Esse é um tipo de brinquedo usado sobre condições. E saber lidar com essas condições é importante. Para avançar aqui, a questão dos desafios especificamente. Tem um site que a gente colabora, inclusive, que chama Instituto de Me Cuida. Foi criado por um pai que perdeu um filho adolescente por um desafio idiota como esse, que se deu mal, e o garoto não foi um suicídio, foi uma brincadeira que ele estava fazendo, um desafio, e veio a falecer. E você tem uma série de sinais ali, mais para quem tem filhos adolescentes, tem vários sinais que você pode acompanhar, como, por exemplo, usar exclusivamente escondido dos pais, mudança de comportamento no sono. A questão, tem alguns desafios do spray, por exemplo, que deixam marcas no corpo. É um desafio de ficar apertando o spray até não aguentar mais na perna ou no braço. E isso tem um efeito danoso gravíssimo, porque tem queimaduras de 2º grau, muitas vezes porque o spray queima a pele e deixa uma mancha gigantesca. Né? Então tem sinais, desde o sinal do cheiro do perfume diferente, que às vezes eles compram um desodorante mais barato, ou um consumo meio incomum de tubos de desodorante na família, pode ser um sinal de alerta, assim como tem marcas no corpo que podem ser aparecidas, e de repente a criança em Salvador começa só a usar blusa comprida, moletom, se esconder. Não obrigatoriamente é isso, mas pode ser um dos sinais também, inclusive, dos jogos e dos desafios. Nesse site tem bastante informação específica sobre os desafios, eu aconselho vocês a darem uma olhada, para poder conhecer um pouco melhor, inclusive, esses outros tantos desafios. Para a questão de conteúdos aí da série 13 Razões e desse tema mais sensível da depressão profunda e dos conteúdos com ideações suicidas, a gente desenvolveu junto com o CVV e o Facebook um conjunto de recomendações para pais, mas também para os educadores, que tem sinais de alerta sobre comentários, postagens nas redes sociais, que são, digamos assim, sinais amarelos para que você possa perceber que talvez aquele aluno, ou aquele adolescente, ou aquele pré-adolescente, tem tido alguma situação vulnerável do ponto de vista de sofrimento psíquico, de sofrimento emocional, e que pode precisar de ajuda. E quebrar esse tabu de falar desse tema. Não tem nada a contribuir a aumentar o tabu, porque todo mundo tem medo de falar de suicídio. A gente, de fato, é um tema muito sensível, mas é um tema que precisa ser tratado, precisa ser abordado. Principalmente com um pré-adolescente ou adolescente que esteja numa situação muito vulnerável, ele tem vergonha, às vezes, de falar, ou tem medo de falar, ou se culpabiliza por estar naquela situação e fica no silêncio. E nessas situações, o silêncio é o pior que pode acontecer, e por isso esses manuais tentam ajudar, inclusive aos amigos, outros adolescentes, perceberem sinais para quebrar o silêncio sobre esse tema, especificamente das ideações suicidas ou de sofrimento psíquico profundo, e que, às vezes, o que a série mostra, nesse ponto é interessante, mostra que pode parecer só uma bobagem, foi só uma bobagem, foi só uma piada, foi só um comentário, e a pessoa já fica aí toda triste por conta disso, mas é um conjunto de situações de sofrimento que vão se acumulando, e no silêncio ela pode gerar um estágio de extrema depressão, e isso é muito sério, isso tem que ser dito, tem que ser conversado. Eu vou avançar aqui, por conta do tempo, eu quero ouvir muito vocês ainda.
Como eu estava dizendo, a questão fundamental é essa, né? Quais são as referências, as condições e as regras estabelecidas na família para o uso desses dispositivos? Esse é o ponto decisivo desde o primeiro clique, desde o primeiro aparelho, né? Criar essas condições e criar essa capacidade crítica de lidar com as situações de risco, né? E aí tem várias questões aqui envolvidas que vão para além da tecnologia. A gente está vivendo uma sociedade extremamente acelerada, a gente tem pouquíssimo tempo, a gente tem cada vez mais estímulos que as nossas crianças e adolescentes recebem, que não são os estímulos nem da família nem da escola. Porque se você pega as pesquisas e observa as horas de tela das crianças e adolescentes no Brasil, e principalmente aqui pensando na nossa realidade, onde a gente tem disponibilidade de telas digitais o tempo todo, em todos os lugares, se você pega para pensar as horas de tela dos seus filhos e compara com as horas de conversa que você tem com seus filhos. Estatisticamente, vamos ver, a proporção de estímulos recebidos das telas versus estímulos recebidos da minha voz, do meu olhar, do meu contato como pai, como mãe. Mesmo se você compara as horas de tela com as horas de sala de aula, ainda assim as horas de tela são muito maiores. E aí a pergunta é, quais são os estímulos, quais são as referências, quais são os valores e os princípios que essas telas têm oferecido, versus os valores, princípios, referências que eu, como pai, eu, como mãe, ofereço para esse meu filho, para essa minha filha, usarem essas telas. E aí é que está o ponto de virada, que é a gente desfazer esse discurso de que eles sabem tudo de mundo digital, e eu aqui, alienado, não sei quase nada, não posso fazer quase nada. É reverter essa fórmula e dizer assim, não, para usar as telas digitais só é possível a partir das minhas referências, das minhas regras, dos meus princípios, para criar essa capacidade de resistência, essa capacidade de enfrentar os problemas uma vez que eles aparecerem. E aí a gente sabe que a gente está numa sociedade hipercompetitiva, né? A questão do consumismo na infância é seríssimo. A gente tem crianças de 5, 6 anos na escola disputando quem tem o celular mais potente, disputando quem tem mais quilates de ouro na pulseirinha. A gente tem crianças disputando qual é a bolsa que custa mais em dólar. E isso é uma cultura que, claro, cada um de vocês tem os seus valores, tem os seus princípios. Eu não estou questionando aqui e de forma nenhuma fazendo algum julgamento. A questão é, esses princípios, esses valores que a gente tem como sociedade, como adultos, obviamente são os que as crianças vão incorporando. E nós somos exemplos para essas crianças. E nós não é só o pai e a mãe, é nós adultos. Quais são os princípios e valores que a gente alimenta? E a gente tem alimentado uma situação de um contexto que a gente busca em nós mesmos também, satisfação imediata para tudo. A gente quase não tem mais capacidade de lidar com a frustração. E essa capacidade de lidar com a frustração, de saber que eu não posso tudo a qualquer hora, de saber que não é tudo disponível para mim, de saber que eu tenho limites de acesso a alguns conteúdos, de saber que eu tenho limites de algumas qualidades que eu queria ter e não tenho, de saber reconhecer os meus próprios limites, ao mesmo tempo de saber reconhecer minhas próprias qualidades. Esse choque de realidade, de lidar com as suas próprias limitações e reconhecer também as suas próprias oportunidades e lidar com a frustração, isso é uma coisa que a gente está desaprendendo a fazer nessa sociedade hiperacelerada. E isso tem a ver com a tecnologia, porque a tecnologia digital, e a internet em especial, ela é muito imediata, ela é uma ferramenta incrível e positiva até por um lado, por conseguir nos dar respostas imediatas a demandas que a gente tem. Só que o mundo não é feito apenas de respostas imediatas. A gente tem que também aprender a desenvolver outras habilidades de lidar com o mundo que envolva a frustração, que envolva reconhecer limite, de envolver uma certa impotência, e somos impotentes para muitas coisas. E lidar com essa capacidade de enfrentar as suas próprias limitações é fundamental, principalmente na infância. E essas etapas da infância, principalmente, que a gente vai aprendendo a lidar com essas questões, é super importante. E quando a gente tem a criança totalmente, digamos assim, autônoma, usando o tablet, o celular, de forma quase que ilimitada, sem nenhuma referência, ela vai ficar autocentrada ou centrada apenas nas referências que ela recebe daqueles estímulos externos.
e ela vai se sentir apropriada de um contexto, né, essa ideia de que ela fica quase que isolada ali e cada vez menos tem essa capacidade de prolongar a satisfação de alguma coisa. O jogo do videogame é muito legal, mas ele tem essa coisa do imediato também. No jogo você pode morrer infinitas vezes e começar de novo. E a molecada entra no YouTube e descobre jeitos de ter vidas eternas, inclusive, lá, e burla o jogo. Mas a questão é como que a gente consegue lidar também a aprender a perder, a aprender a não satisfazer imediatamente as nossas demandas e aprender a perceber outras referências que não essa imediata, do consumo imediato de uma resposta ou de um uso imediato a qualquer hora, a qualquer momento que eu precisar. Né? Na psicologia, a gente usa um conceito que vem da física, da ideia da resiliência, né? A capacidade que a pessoa tem de lidar com uma situação de extremo estresse e recuperar minimamente o seu estado psíquico depois de ter passado por uma situação muito violenta, seja uma perda, seja um acidente, uma situação traumática. Essa capacidade de recuperar o seu estágio, digamos, de equilíbrio, o equilíbrio sempre instável, mas depois de ter passado por uma situação extrema. Isso é um conceito que vem da física, que é a questão dos materiais, por exemplo. Você esquenta um metal, ele derrete e depois, ou dilata, né? Aumenta de tamanho, e depois esfria, ele volta para o estado original. E, claro, assim como nos metais, na vida psíquica, também a volta ao estágio anterior nunca é exatamente como era antes, mas ainda assim há uma flexibilidade, uma capacidade de lidar com essas situações de extrema estresse e depois recuperar um fluxo de experimentação minimamente razoável. E essa capacidade de resiliência a gente tem que desenvolver para a internet também, do ponto de vista de que as crianças, os adolescentes têm que ter essa capacidade de perceber as suas limitações, de saber que não pode ilimitadamente usar os recursos e de que não tem ainda capacidade, por mais que ela entenda mais do que o pai sobre o computador ou a internet, saber que ela tem algumas situações, alguns conteúdos, alguns aplicativos, alguns ambientes que ela não tem ainda discernimento ou condição de sozinha lidar. Né? A questão dos desafios envolve muito isso, essa ideia de superpoder ou de ideia de poder se testar o tempo todo e sem o devido discernimento para poder entender o risco em jogo. Porque essa própria ideia de saber qualificar o risco versus a oportunidade de uma situação, isso é decisivo para a vida. Né? Eu saber me arriscar, sim, porque assim a gente avança, ter algum tipo de capacidade de você enfrentar o risco. Como eu disse no início, é você conhecer o risco e ter estratégias para lidar com ele e superá-lo sem produzir um dano e você avançar na sua autonomia. Só que isso exige discernimento, capacidade crítica que as crianças não vão ter sozinhas. E aí, de novo, não tem aparelho de software, de controle, de antivírus, de anti-spam que instale isso. Não tem palestra com manual pronto para isso. Não tem aula, professor mágico que possa fazer isso de uma hora para outra. Isso é um processo constante de produção de capacidade crítica, de discernimento, também para o mundo da internet. Isso pode ser um pouco desalentador, mas é fato. Essa capacidade de desenvolver resiliência, de ter maturidade, isso se desenvolve. Ninguém aprende isso sozinho no YouTube. E é isso também que nós, pais educadores, temos que reforçar. Vocês têm o privilégio de ter condições de estar numa escola como essa, de ter a referência cultural que vocês têm, a referência de informações que vocês têm, mas ainda assim é um esforço constante de diálogo sobre esse tema, sobre essas questões, para que a gente possa somar os esforços dos diferentes setores da sociedade para produzir esse ambiente mais seguro para as crianças e para os adolescentes. E as pesquisas têm mostrado que as referências para o uso da própria internet vem menos dos professores e dos pais do que dos próprios amigos que oferecem dicas de segurança. Porque não quer dizer que a garotada não tem dúvida, não. A diferença é que hoje, quando uma criança tem dúvida ou dificuldade, geralmente eles procuram os próprios amigos ou alguém na internet para sanar suas dúvidas, suas curiosidades. E eles estão querendo aprender, eles sabem às vezes que não sabem, mas não têm visto os próprios pais como referência para onde buscar informação, orientação e ajuda. Por quê? Porque eles também estão reproduzindo aquele discurso que a gente mesmo faz
de que, meu filho sabe tudo de tecnologia. Chega um computador lá em casa, ele que instala, ele que mexe, ele faz tudo, é com ele. O mundo do digital é com eles. A gente mesmo tem a reprodução desse discurso de que é com eles. A parte técnica pode até ser com eles, é ótimo, eles ensinam a gente. Agora, essas outras todas dimensões, olha, não sei nem o nome do jogo que você está jogando, mas eu sei que um jogo que você joga online tem condição de você estar diante de pessoas que fingem ser alguém que não são. Tem criminosos sexuais que usam esses jogos que você está usando e se passam por pessoas que vão te dar bônus, vão te oferecer brinde, vão te oferecer dinheiro no jogo, dinheiro virtual que seja. Isso acontece muito. E essa capacidade de, poxa, é verdade, não tinha pensado nisso ainda. Eu não tenho como ter certeza absoluta que o Malcolm XXX que está lá no jogo, meu time, equipe aqui no meu time, pode ser um cara da minha idade, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um senhor, pode ser um criminoso, pode ser sei lá quem. Essa capacidade de discernimento sobre essa grande praça pública digital não está dada. E muitas vezes o adolescente, até o pré-adolescente, domina o jogo, mas não tem essa capacidade de discernimento sobre, por exemplo, situações de vulnerabilidade que ele pode estar exposto. Então, desfazer esse fosso entre o nativo digital e os pais e os educadores. A questão do software de vigilância, adiantando algumas perguntas que eu sei que vocês vão fazer e eu quero ouvi-las também, as que não estão aqui. Esses softwares são muito limitados e funcionam para crianças muito pequenas. Crianças, eu diria, até 6, 7 anos, talvez, esses softwares têm alguma utilidade, no sentido de eles usam uma chamada blacklist ou whitelist, que eles filtram sites que são possíveis de acessar naquele aparelho. Essa é a whitelist, que é uma lista pré-definida exclusivamente de sites reconhecidos por instituições que são conteúdos educativos, apropriados para certas idades, e aí o aparelho fica limitado a acessar a internet só daqueles sites. Esse é uma whitelist, é como se você recortasse um pedaço da internet apropriada para aquela faixa etária, e aquele dispositivo só vai poder usar aqueles sites. Essa é a whitelist que os softwares de controle parental fazem. E tem também a blacklist, que é a lista bloqueada de sites que são impossíveis de acessar. Se a criança tentar lá, sem querer, escrever XXX e apertar no coiso, não vai ter resposta. Ele vai estar bloqueado. Aqueles sites são explicitamente conteúdos impróprios para menores de 18 anos. Só que, de toda forma, vejam, tem sempre um risco aqui, porque a gente não pode achar que esses softwares substituem essa dimensão fundamental que é do discernimento sobre essa grande praça pública. Porque é aquela velha história, você tira do universo da criança alguns conteúdos que são impróprios. É como você, na vida fora da internet, você escolhe quais lugares da cidade você pode ir com aquela criança. Ela não vai ter acesso aos lugares que você considera impróprios. É como se esses lugares fossem da blacklist e você escolhe os lugares que são os lugares que a criança pode ir. Isso é útil, isso é importante. Agora, isso não é tudo, porque isso não cria, por si só, nenhuma capacidade crítica, nenhuma capacidade de maturidade daquela criança a aprender quais são os riscos, porque ela tem que saber aonde ela tem que evitar. E isso tem que ser dialogado. Diz, olha, existem lugares que você não pode ir, mas na internet é só jogo que eu uso. Ok, mas dentro do jogo pode ter um conteúdo inapropriado. E um jogo de criança pode ter um link para um outro jogo, que pode ter um link para um outro jogo, que tem um link para uma propaganda, que ela clicou na propaganda, ela foi para um outro site, e com 3 cliques ela está num conteúdo completamente impróprio para si. Eu sempre faço, às vezes, aquela experiência do XXX no navegador. Se der tempo, eu faço ali. Se você colocar XXX no Google e der Enter, vocês vão ver o tipo de conteúdo que vocês vão ver com 3 letrinhas e milésimos de segundos. São conteúdos totalmente impróprios para a criança, mas que estão disponíveis na internet, porque não são criminosos, mas são impróprios para a criança. Um comentário sobre os programas que vigiam 100% do que a criança faz. A gente definitivamente não recomenda, são programas espiões, igual o Snowden lá revelou que o governo americano usa espionagem de todas as empresas importantes e usam espionagem para combater o terrorismo.
Tem programinha que você instala e você vê 100% do conteúdo que o teu filho navega no computador, ou no celular, ou no tablet. Isso, para nossa abordagem, é uma tragédia. Isso é o atestado de óbito de uma família que tem a capacidade de ter referência para a maturidade e desenvolver a autonomia dos seus próprios filhos. Porque, de alguma forma, vai ter controle 100% do conteúdo das informações, mas você vai ter zero de capacidade de desenvolver a autonomia, a maturidade e a independência daquele sujeito que precisa ser independente, precisa ser autônomo e precisa saber os limites e as responsabilidades dessa autonomia. E pior, você vai saber quando aconteceu o problema, porque você vai estar monitorando tudo, se mandou um nude ou se cometeu algum outro tipo de vacilo, você vai ver, mas você não vai ter conseguido evitar e você não vai ter criado um contexto de reflexão crítica sobre aquele próprio uso. Então, para o software, a gente aconselha softwares para crianças pequenas de controle parental para filtrar o conteúdo. A questão da idade mínima, né, ou a idade para começar a usar. Isso é muito polêmico, isso também acho que é muito invasivo, prescrever uma idade para as famílias. Mas a questão é, muitos pesquisadores, inclusive da Sociedade Brasileira de Pediatria, seguindo as normas da Sociedade Americana de Pediatria, tem um manual, tem um link aqui daqui a pouco para deixar com vocês, que aponta, inclusive eles desaconselham o uso de telas digitais antes dos 2 anos de idade. Isso tem as suas fundamentações. Tem as suas fundamentações porque é aquela história, né, de que a internet não é uma babá eletrônica e ela não é como a televisão ou como o DVD que você tem a capacidade de saber o conteúdo que sai dali. E aí, especificamente até os 3 anos, essas visões mais radicais dizem que não é aconselhável ter horas de tela digital, e é horas de tela, não é horas de internet, é horas de tela digital, que envolve videogame, TV, DVD, isso tudo. Eu não seria tão radical, mas eu definitivamente concordo que tem que ter limite de horas de tela. Até 3 anos de idade, mais do que 2 horas de tela por dia é muita hora de tela. É muita hora de tela porque é uma fase onde o cérebro ainda está em desenvolvimento, a gente ainda está fazendo conexões neurais e a gente ainda tem um momento vital de explorar o mais amplo possível leque de possibilidades de interação com o mundo, de percepção motora, de sensação, de desenvolver mesmo essas primeiras experiências que são marcantes de ampliação das possibilidades de conexão cerebral e de experimentação e de imaginação. Esse é um momento decisivo. E quando a gente vê a maior parte do tempo livre das crianças até essa idade, quando não estão dormindo, comendo, chorando ou tomando banho, estão diante da tela, você está limitando o leque de possibilidades de experimentação neural, de experimentação da própria imaginação e de criatividade daquela criança. Isso pode ser do ponto de vista complexificação do desenvolvimento daquela criança, motor inclusive, cognitivo também, e também da imaginação. Isso pode ser gravíssimo. Então, é muito sério as horas de tela. Eu falo demais, né? Aí o microfone até acaba batendo. Deixa eu ver a hora aqui. Já está na hora de eu parar para ouvir mais vocês. Então, horas de tela até essa idade é fundamental, e a Sociedade Brasileira de Pediatria, são colegas, a gente trabalha junto com eles, desaconselham, diz para evitar até 2 anos. Eu sei que às vezes é impossível, possível mas a questão é que 1 hora já é o limite ali. E se você consegue criar essas regras, esses limites, é bastante saudável, não só para o desenvolvimento da própria criança, mas saudável nessa escala que eu estou dizendo de apropriação dessas telas com regras, com condições. E se você, desde os 2 anos de idade, a criança vai percebendo essas regras, isso pode ser muito saudável no desenvolvimento. Porque a cada etapa você pode e deve ir ampliando as liberdades que a criança tem. E a grande questão aqui, esse é o link da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem um manual sobre isso, ele tem algumas reflexões interessantes para vocês usarem e criarem a sua própria referência a partir do que vocês consideram relevante. Mas eu diria o seguinte, o grande segredo aí
é essa capacidade crítica de discernimento que eu tanto estou insistindo. E isso diz respeito a você ter claramente negociação do uso com os filhos, quanto menor, melhor, para que eles vejam que tem regras, vejam que tem condições, mas que não seja apenas um é porque é e é ponto final e é assim que eu quero e ponto final, mas aproveitar todos esses momentos de negociar a regra e ficar tendo que dar aquelas, né, as explicações que a criança tem 35 porquês sucessivos, a cada resposta que você dá vem outro porquê, é aproveitar esse momento de dar claramente os porquês tem limite de hora e os porquês tem condições de uso, para que ela possa, ainda que não entenda tudo o que você vai falar, ela possa ver que tem porquês e tem argumentações e tem razões claras. E mais do que isso, toda regra, toda limitação tem que vir junto com uma percepção sobre a liberdade, sobre a autonomia. E desde os 3 anos a criança já tem plena capacidade de perceber isso, e vocês já fazem isso, são muito mais experientes do que eu, que não tenho filhos ainda para poder fazer isso na minha própria casa. Mas a questão é que toda regra não só vem acompanhada de porquês, mas a percepção que tem que ser criada ao estabelecer uma regra, para a criança, quanto mais cedo melhor, ela tem que perceber que aquela regra está condicionada ao próprio comportamento do ponto de vista de assumir os limites estabelecidos. E que, a partir do momento em que a criança respeita as regras e os limites estabelecidos, ela vai poder ganhar mais liberdade. Ela entender que limite não é oposto de liberdade, que limite não é oposto de autonomia, limite não é igual a proibição. Limite tem que ser entendido, e isso tem que ser repetido sistematicamente, o limite tem que ser entendido como uma etapa para mais liberdade. O limite é um degrau para conseguir mais autonomia. Um limite é algo que vai lhe dar mais e não te tirar alguma coisa. Porque a partir do momento que eu tenho limite, eu provo para os meus pais que eu tenho capacidade de cumprir o combinado, de respeitar o que está estabelecido e me comportar devidamente dentro daquele contexto, eu estou habilitado a poder ir além. E criar essa noção, que é o mais fácil de falar e difícil de fazer, de autocuidado, de autoproteção também, para dizer assim, não é porque meu pai não quer que eu jogue, é porque meu pai percebe que se eu bobear aqui, eu posso ter um criminoso, posso ser sequestrado. É real, o risco é concreto. É ter essa noção de autoproteção, mas também essa noção de provar de que tem condições de ganhar mais liberdade e ir além nos limites. Então, é sempre colocar limites nessa perspectiva de que o limite é temporário, ele é sempre provisório. E depende do quê? Do humor do pai e da mãe? Não, o limite tem que depender das condições efetivas do comportamento daquela criança, daquele adolescente. É mais difícil na adolescência, mas se você cria essa cultura de um limite com porquês e com associação a conquistas de mais liberdades, isso facilita bastante a experiência do limite, porque a criança vai querer sempre mais liberdade, ela vai querer sempre mais além, mas ela tem que saber que esse mais além não é o humor do pai, não é a vontade exclusiva da mãe que vai definir, mas é um conjunto de comportamentos que ela já teve antes e que ela tem tido para dar prova de que merecem mais liberdade. Essa é uma estratégia de imposição de limites bem diferente da proibição simplesmente ou do bloqueio. E isso vale para a vida, e isso a gente aprendeu assim, né? Vamos lembrar, a gente andava de carrinho de rolemã, a gente andava sem cinto de segurança, ou mesmo, se você for pensar a mudança cultural que a gente teve, na mudança do papel das mulheres, a questão da liberdade sexual, tantas liberdades são muito recentes na nossa história, e que certamente os nossos avós talvez estivessem até mais preocupados do que vocês estão hoje com a geração mais nova. É inevitável que vai haver sempre esse choque de gerações com as preocupações do mundo contemporâneo. Se você pega textos de mais de 2000 anos atrás, de filósofos dizendo sobre a juventude, sobre os adolescentes, sempre circula no Facebook extratos disso, né? Mas são textos de 2000 anos atrás falando, né? Não, mas a juventude hoje não respeita mais as autoridades, eles não respeitam mais o acúmulo da cultura estabelecida com muito custo, eles não estão nem aí para nada, eles são imediatistas, desrespeitam todo mundo, eles estão deixando a perder
todos os acúmulos das famílias e da herança cultural. Você vê esse discurso trágico do que as novas gerações estão arruinando todos os valores e princípios. Isso é dito há mais de 2000 anos atrás, só que de 2000 anos para cá a gente avançou bastante em muita coisa, né? Então a gente tem que ser também um pouco mais, ver em larga escala que esses saltos, idas e vindas, são naturais na história, e depende de nós também trazermos as nossas referências, os nossos princípios e conectar com essas novas tecnologias. E aí tem aquilo que eu já dei o exemplo do ativar o modo restrito do Google. Na pesquisa do Google, você consegue filtrar conteúdos explicitamente impróprios para menores de 18 anos. No YouTube, isso funciona no desktop ou no celular também. Lá embaixo, no finzinho do YouTube, tem lá modo restrito, ele limita os conteúdos que são explicitamente impróprios. Não é mágico, viu? Vai passar coisa. Mas se você pega no Google Imagens e procura morango, você vai encontrar a fruta morango, a mulher morango, a moranguinho e o jogo morango misturado com um monte de outras coisas. Você colocando esse modo, ele vai tirar explicitamente os conteúdos sexuais, porque não é crime, não tem nenhum problema ter conteúdo sexual na internet. Faz parte da vida pública. E cada um é livre para expressar como quer a sua sexualidade. Ah, mas tem que mandar bloquear. Não, calma lá. Então, proíbe as pessoas de expressarem a sexualidade. Foram tantos séculos de luta para conseguir as pessoas terem liberdade sexual, né? E por mais que você tenha uma visão específica, é uma arena pública ali, a gente não pode querer proibir o que os outros façam as suas coisas. No celular também tem o modo de controle parental. Você delimita restrições de uso. Inclusive, para o celular, você pode delimitar horas que o celular pode até ser usado e quais aplicativos podem ser usados. Você pode criar uma senha sua, pai, mãe, uma senha que só essa senha consegue desconfigurar. Isso para as crianças a menores de 10 anos, porque a partir de 10 anos elas já são espertas o suficiente para buscar no próprio YouTube formas de desbloquear os controles parentais que os pais estabelecem. E tem tutoriais muito didáticos para vocês aprenderem como instalar. Botem lá, instalar controle parental. Vocês vão ter vídeos super didáticos. Mas também tem o mesmo do desinstalar ou de desbloquear, ou até de hackear o próprio modem da Vivo, lá, o modem da Oi ou da NET, para poder o pai achar que está controlando, mas na verdade não está controlando nada. Tem esse outro site que é importante, do Ministério da Justiça, sobre classificação indicativa de jogos e apps. Eu aconselho vocês darem uma olhada. O videogame vocês já devem ter reparado. Se não repararam ainda, reparem, por favor. Você tem todo o videogame, até o do camelô, eu observei. Porque como do camelô, os jogos piratas, eles escaneiam o jogo original na capa, a capa de todo jogo tem uma classificação indicativa, sugerida, uma classificação internacional. O Brasil também participa desse cenário de classificação indicativa. Reparem que tem, como no filme, no cinema, na TV, tem a classificação indicativa de jogos. E vocês podem olhar e ver qual conteúdo tem. E mais, joguem junto com seus filhos, instalem junto quando ganhar o aparelho, busquem junto como fazer. Eu não faço ideia como é que instala. Vamos ver junto, eu também não sei. Vamos lá, na internet mesmo a gente encontra como. Fazer junto essas experimentações é muito bom. Eu quero o jogo tal. Não, o jogo tal eu quero, todo mundo tem. Não, vamos lá, qual é o jogo? Vamos entrar aqui na internet, me mostra qual é o jogo. O jogo tal, veja a classificação indicativa. Meu filho, esse jogo, a classificação indicativa é 16, você tem 10. Não, mas façam com que eles argumentem. E nesse momento é precioso, mais do que dizer não. 16 anos, você tem 12, não. Não, vamos lá, 16 anos. E a classificação é legal porque não é só assim 16. Você clica lá, vem lá, o que é que tem que justifica esses 16. Vai dizer, tem conteúdo de extrema violência, pode ter conteúdo sexual, podem ter palavrões, blá. Ele explica. Faça essa leitura simples, até 5 minutos, que você faça uma leitura, e como é de interesse direto deles, eles vão querer te convencer. E esse exercício de convencimento, desse diálogo, deles querendo provar que podem jogar um jogo de 16, sendo que eles têm 10, é um momento ideal para vocês entenderem como que ele percebe esse problema. O que significa para ele palavrão? O que significa para ele conteúdo violento? O que significa para ele? Qual é o critério que ele tem na cabeça dele ou dela para discernir
o que ele considera muito violento ou pouco violento, ou não nem violência, talvez. Um jogo como GTA, que é super polêmico, né? O objetivo do jogo é você atropelar, matar, espancar, bater no velhinho, machucar a criança e sai sangue para tudo que é lado. E é um jogo sensacional do ponto de vista do game. É bem feito, a experiência é muito intensa. Enfim. Mas vou bloquear. Não, mas vamos discutir qual é a percepção. Eu tenho um sobrinho hoje ele tem, acho que já 10 anos, mas há algum tempo ele joga. E ele me explicando por que ele fala, eu não entendo as pessoas que acham que alguém que joga GTA vai sair matando os outros. E ele começou uma linha de argumentação de que era tão absurdo, era tão para ele era tão ficcional, para ele era tão claro que aquilo era uma ficção completamente abstrata, era uma coisa totalmente de jogo. Ele tinha uma clareza da percepção do jogo, do quanto aquilo era desconectado com a realidade, que ele tinha uma argumentação que fundamentava. Eu ainda acho um jogo impróprio, mas lá a família deles, eles se entendem lá, e ele tinha uma argumentação bastante madura, e aí eu fiquei um pouco mais aliviado de perceber claramente que ele tinha um discernimento. Ainda assim, eu acho que é um jogo que tem que ter muito limite, mas ele tem um discernimento. Essa conversa sobre a escolha do jogo a partir da classificação indicativa te dá uma boa oportunidade de negociar essas regras, esses limites, e mais, você entender como eles veem essa realidade. E joga uma vez junto, é um barato, joguem. Você pode odiar o jogo, pode gostar do jogo, mas entenda qual é o jogo. Naveguem no jogo. Peçam para eles mostrarem o jogo que eles preferem. Percam lá 15 minutos jogando o tal do Minecraft para entender o que é que eles veem ali. E mais independente de você gostar ou não gostar, é perceber o que é que eles gostam nesses dispositivos. Mas eu queria abrir para algum leque de perguntas diante das expectativas também que vocês tinham ao ouvir, e certamente eu não respondi todas, mas, enfim, uma primeira rodada de questões, se tiver. Senão eu falo até 3 horas da tarde, hein, pessoal, mas não, é sério, alguma questão imediata até agora, algum esclarecimento de algum ponto desse, por favor. Meu nome é Diana, não sou mãe, mas tenho um irmão de 13 anos, né? Minha mãe acabou de sair. Mas, assim, na verdade, é um alerta para quem tem filhos, que foi uma amiga minha que me mostrou que tem desenhos animados, que o objetivo do desenho é quando todos os bichinhos animados morrem, mutilados. E crianças, às vezes, acham que no Netflix tem, que é um jogo, um desenho, que é algo bonitinho, um elefantezinho e tal, mas que morrem de certas formas, assim, né, horríveis. E eu achei engraçado que minha mãe perguntando, Diana, Breno joga isso? Mãe, joga. Joga. Só que essa questão eu não sei até que ponto ligar esse rastreamento que você mostrou é bom. Eu acho que conversar, no caso de orientar, explicar, como você falou, é legal. Mas ficar atento mais ao Netflix, porque eu assisti o seriado, porque eu estava todo mundo falando, e eu estava, gente, o que é isso, né? Quando eu fui ver, era um exemplo claro do que está acontecendo. E eu tenho colegas meus da minha idade, que eu tenho 21 anos, né, vou fazer 21, e passando por essas experiências que vale a pena, não só adolescentes, mas adultos, né, e ficar atento como a forma da criança pensa. Por exemplo, o meu irmão é uma pessoa muito fechada. Então, ele não consegue conversar com meus pais porque acha que os pais vão reprimir. Então, eu chego e converso com ele. Então, Diana, sonda seu irmão aí. Né? Então, assim, é legal quando um irmão mais velho ou algum amigo sempre estar entendendo os amigos também, conhecer. O que eu acho muito legal, que eu não tive isso, é que eu vejo a minha mãe conversando com os amigos, as mães dos colegas de sala e tal. Então, às vezes até para eu falar, mãe, tal pessoa, mas é filha de quem? Quem é? É legal a gente saber, né? Então, por favor, gente, fica atento a esses desenhos animados, que às vezes parecem inofensivos e, na verdade, são coisas que preocupam. Eu queria aproveitar a pergunta dela e, para ele, uma pergunta basicamente, quando nós pais podemos perceber e verificar qual o limite de fazer essa atuação. A restrição vem da conversa, mas eu acho que chega a um determinado limite que tem que se tomar uma atitude. O que é que eu penso assim desse limite? Nós temos o roteador que podemos fazer esse tipo de interseção também.
Então, eu gostaria de, na explanação dela, saber de você em que momento, em que limite é que o pai deve tomar determinadas atitudes mais drásticas, percebendo de que não está funcionando a conversa. Perfeito. Eu vou tentar responder por essa última, porque isso depende muito da faixa etária. E, claro, cada família tem os seus critérios para estabelecer os seus próprios limites, e longe de mim de prescrever limites. Mas a questão é, para crianças, como eu recomendo, e outros colegas de outras instituições também recomendam, a gente fala, para crianças, e propriamente criança, vamos pensar aí, pelo menos até os 7 anos de idade, esses filtros de conteúdo são úteis. E aí são vários tipos de filtro, do controle parental, que é até uma camada mais simples do que essa de mexer o roteador, por exemplo. Mas, por exemplo, na televisão, no Netflix, criar um perfil que a criança só possa acessar o perfil infantil do Netflix. Porque mesmo que ela assista um trailer, alguma coisa, o Netflix ainda não tem conteúdo erótico, por exemplo, mas tem conteúdo de muita violência. Então, no Netflix, por exemplo, ter um perfil que ela use exclusivamente a partir daquele perfil infantil. Se eventualmente ela usar um tablet, ela possa ter o controle parental dentro do tablet instalado. Então, até os 7 anos de idade, claro que tem muita variação aí, né? Até os 3 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que não é útil nem ter o tablet, tampouco nem usar, tampouco ter um tablet. Dos 3 até os 5, 6 anos, eles recomendam ter limite de, no máximo, 2 horas de tela, dos 3 aos 6 anos de idade. 2 horas de tela por dia. 2 horas de tela por dia. E aí isso você pode estabelecer com o acesso ao instrumento, ao aparelho, ao dispositivo, né? Por essa lógica, celular antes dos 7 anos é completamente desaconselhado para, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a sugestão que a gente trabalha é ter esses limites estabelecidos muito antes de acontecer qualquer problema. Porque é justamente para criar essa reflexão, e nos jogos também, dentro do game, do controle parental dentro do videogame. Essa questão do roteador, de você usar o blacklist, alguns até já vêm instalados. Isso pode ser útil a qualquer momento. Se você tem como princípio de que teus filhos não têm idade ainda de, por exemplo, acessar conteúdo pornográfico, é facilmente bloquear lá dentro do roteador uma lista de sites que são totalmente legais, mas que são impróprios. Isso é possível fazer no roteador. Mas desde os primeiros contatos é aconselhado fazer esse uso do controle parental, que é diferente daqueles softwares de vigilância que bloqueiam e têm acesso remoto ao site ou ao aplicativo dos filhos. Mesmo numa situação extrema que você já está preocupado, quer controlar absolutamente o uso, é mais, talvez, pedagógico tirar o aparelho do que instalar um software onde os pais vão rastrear 100% do conteúdo que os filhos vão usar. Porque se ele não tem nenhuma condição de ter autonomia e não tem responsabilidade, você desconfia o suficiente dos filhos de que eles estão tão vulneráveis que você tem o dever de olhar 100% do conteúdo que eles veem no aparelho, é mais do que claro para você que ele não tem condição de ter o aparelho. Vejam, para mim é contraditório, nada justifica instalar um software. É a mesma metáfora de você pegar e contratar um detetive particular, não para segurança, mas para vigilância do seu filho, para ele não falar palavrão no futebol, para ele não bater e espancar os outros. Ou seja, você colocar um sombra atrás dele, não do ponto de vista de segurança, mas do ponto de vista de disciplina. Dizer, não, falou palavrão, não fez isso, olha, maltratou alguém. Não faz muito sentido, né? Igual a metáfora do filme. Se você tem que botar alguém para ir atrás do seu filho, ficar vigiando o tempo todo o que ele vai fazer, ele não pode ir nesse lugar, então. Porque ele ainda não está pronto para assumir a responsabilidade daquele lugar. Claro que é meio exagerado, mas o que eu quero dizer eu recomendo os programas de controle parental desde o comecinho, desde o começo, e depois você vai criando novas aberturas. A decisão de ter um celular propriamente dito é complicado, porque é útil para os pais também. E aí quando você tem um celular, é mobile, você não está lá o tempo todo. Como que ele vai usar? A escola tem suas regras, mas fora da escola, e no caminho da escola, e na casa do amigo, e no pátio do prédio, e em outros lugares. Então, por exemplo, a recomendação que alguns dão,
televisão no quarto não é saudável para crianças até 10 anos. Na verdade, dizem que nem para adulto é saudável, porque pode prejudicar a qualidade do nosso sono. Mas televisão no quarto para criança pode ser desaconselhável para alguns, e se tiver com horas de limite de uso. E como é mobile, é muito complicado, né? Alguns rituais, por exemplo, na família, isso é unânime, todo mundo recomenda, eu recomendo também. Horas de refeição da família sem aparelhos. E queria uma brincadeira mesmo que seja difícil para os pais também, é criar esse momento de juntos lidarem com o não uso. Isso é muito importante, é muito emblemático. Eu sei que hoje em dia até comer junto é difícil, porque cada um tem um horário, as crianças também têm atividades mil, durante a agenda do dia bem complicada, mas os momentos que vocês tiverem oportunidade de sair, que seja no fim de semana, no restaurante, no shopping ou na praia, tentar criar o máximo possível de momentos sem uso. Ainda que brinquem coletivamente, dizer, pô, tá difícil, hein? Tô quase indo lá, mas não vou não. Mas ainda assim, consolidar rituais dentro da família de momentos sem uso do aparelho e que isso seja explicitamente estabelecido. Lugares da casa, por exemplo, onde não se usa, sentado à mesa ou eventualmente algum outro ritual que a família tenha. Combinar esse não uso pode nos dizer muito sobre o uso. Isso é bem útil. Só um comentário sobre o que a colega falou, o ponto decisivo, que as crianças têm medo de falar com os pais sobre os problemas que passam na internet, assim como em outros lugares. Porque às vezes a nossa reação como pai, como educador, de tanta preocupação e de proteção, às vezes a reação imediata é um certo pânico, né? Dizer, mas por que você fez isso? Como? Não, você não podia ter feito isso, eu te falei 1000 vezes. Isso já faz com que a criança, que já está vulnerável, já está arrependida, já se sente culpada, já se sente mal por isso, quando ela abre essa situação e já recebe de novo um monte de julgamento, e que não é na intenção, às vezes a gente faz isso no reflexo, né? Eu como tio faço isso às vezes e tenho que me policiar para não fazer essa reação imediata de, poxa, mas por que você fez isso? Já te falei. E essa postura inibe outras oportunidades da criança procurar aos pais para falar, que é exatamente o exemplo que ela deu, né? Ela, como prima às vezes, ou como tia, ou como irmã mais velha, tem mais abertura. Então, o máximo possível, abrir esse diálogo, provocar esse diálogo, inclusive, sem o julgamento prévio de dar bronca, de dar punição ou de dar o castigo, deixar o mais claro possível esse espaço aberto para que, quando tiver um problema, busque os pais. E a primeira reação não ser a da bronca ou a do julgamento, porque a criança já se sente responsável por isso. E nos casos mais graves, onde a criança tem alguma dificuldade de socializar, tem algum tipo de comportamento de isolamento, ela já se sente um pouco frágil diante dos colegas, por exemplo, na escola, e aí vem toda a situação do bullying, toda a situação da pressão social, essa criança ela tem ainda mais necessidade. E isso é muito delicado, porque também você não pode forçar a barra fazendo com que a criança fale quando ela não quer falar. Mas insistentemente se colocar à disposição para ouvir e dizer que ela pode e precisa falar. Que não queira falar com você, ou com o pai ou com a mãe, que ela saiba que pode falar com alguém. Que ela possa falar com alguém da escola, que ela possa falar com um tio, alguém de confiança, naturalmente, mas que não seja a internet um lugar para falar. Porque muitas vezes é o que acontece, a criança tem medo de falar, ou vergonha de abrir para os pais um problema, tem medo e vergonha de falar na escola, vai buscar autoajuda na internet, eles fazem isso. Aí encontra o grupo da Baleia Azul, encontra o grupo a apologia à anorexia, bulimia, encontra grupos X, Y, Z querendo se passar por orientadores, mas na verdade são criminosos, muitas vezes se aproveitando dessa fragilidade. Então, insistir de que não tem vergonha nenhuma, não tem problema nenhum, não tem erro nenhum em falar de uma situação de problema. E, de novo, volta para aquela questão da frustração, né? A gente mesmo está numa vida tão alucinada de que tem que ter, né, sucesso, a gente tem que ser super-herói o tempo todo, e a gente não se permite admitir que não. Eu posso falhar, todo mundo falha, e falar sobre as suas falhas é uma das coisas mais nobres que a gente tem para aprender a superar situações de problema e ficar forte. Falar sobre as minhas falhas, sobre meus erros, sobre a minha fraqueza, é o que me deixa forte para poder
E além disso, e não ter vergonha das fraquezas. De novo, né, a gente tem uma cultura que inibe um pouco você assumir sua fragilidade, e as crianças estão aprendendo isso também. Isso é grave, porque isso vai acumulando, e a fraqueza vira tamanha que ela perde a condição, inclusive, de ser ajudada ou de buscar ajuda, e isso é muito sério. Então, abrir esses espaços de escuta, ou deixar claro de que não tem nenhum problema e de que não vai ser julgado imediatamente por um erro ou por uma situação que realmente cometeu um vacilo que não deveria cometer, antes de julgar e de punir, é preciso garantir o acolhimento dessa escuta. Dizer, olha, vamos lá, pode me falar. E ouvir mesmo. Dá aquela digerida, dá aquela respirada, segura o nervo para poder depois construir. Pode até vir, eventualmente, uma punição, se vocês trabalham com castigo ou com algum tipo de restrição posterior, mas posterior. O passo 0 é ouvir, acolher, proteger, para dizer assim, olha, e depois fazer o retorno para ela reconhecer o erro, reconhecer que vai ser responsabilizada pelo erro, reconhecer que aquilo é inadmissível e reconhecer que ela pode, numa próxima ocasião, evitar aquilo fazendo dessa forma, e se eventualmente alguém a pressionar a fazer o que ela não gostaria de ter feito, ela tem que também abrir. Porque aí vem a questão do bullying, a pressão que sofre nos outros espaços, e ela é pressionada pelos outros, né? É fraco, é bobo, enfim, toda a situação do bullying que as séries ajudam também a definir. Mas tem uma outra questão. Não sei se respondi parcialmente, pelo menos, a... Bom dia. A minha pergunta é mais prática. Ele usa o YouTube, mas assim a gente tem uma relação boa de confiança, e eu coloquei o filtro. Então, o que ele costuma entrar é tutorial de jogo, do Xbox, que, inclusive, eu não deixo ele entrar online, ou então esses YouTubers, que eu assisto com ele. O que ele assiste é o Gato Galáctico. E eu assisto com ele, eu vejo que não tem problema nenhum. Mas um dia eu sentei para assistir, ele tinha entrado em outro, não sei se foi esse o Anderson, não sei quem foi, e falou palavrão. E eu falei, olha, filho, como a gente já tinha conversado, esse não pode, não é para a sua idade. Só que aí eu fiquei preocupada com a efetividade do bloqueio no YouTube. Então, eu não sei se eu não estou fazendo correto aquele controle parental, ou então se um simples palavrão não é um motivo de bloquear no YouTube. Então, eu fiquei meio insegura sobre esse controle. Qual é a idade? Ele tem 9. 9. Se você quiser ter mais segurança no YouTube com relação à qualidade dos vídeos, você poderia usar o YouTube Kids. Que aí, talvez ele vai achar infantil já nessa idade. Eu fiz o Netflix dele, ele entra no meu. Aí ele vai ter acesso ao que você tem também. E aí, mais do que o controle, a questão é a gente ter um pouco mais de acompanhamento do que será que eles estão assistindo. Isso que você falou é o melhor exemplo, de ver Assisto junto com conhecer junto. Agora, vamos pensar, um Netflix na televisão no quarto, você não vai conseguir saber exatamente o que ele viu. Até teria como você saber pelo histórico das visualizações, mas a questão é esses limites do tipo de uso. Eventualmente, uma criança que já tem televisão com Netflix no seu próprio quarto... Não, ele assiste no tablet dele. No tablet, mais privado ainda, porque ele pode assistir embaixo do cobertor ali. Mas assim, com ele eu fico muito tranquila, porque ele inclusive fala, não, mamãe, eu sei que esse aqui eu não posso, aqui há 16 anos eu sei que eu não posso. Eu não tenho grandes preocupações, eu sei que ele vai entrar em coisas infantis, que eu acho que o principal é isso, a gente criar a ideia para ele que aquilo vai fazer mal a ele. Né? Exatamente. Então, ele tem essa consciência. Mas, às vezes, é um segundo que ele abriu uma coisa que ele achou que era para ele e não é. Então, assim, eu acho que o filtro serve para isso, para esse tipo de proteção, porque, às vezes, é uma informação que chega a ele tão rápida que ele não tem nem tempo de se proteger daquilo. Né? Aí, nesse caso, não tem filtro que seja absoluto. Porque, no como YouTube, eu falei, o exemplo no YouTube... O Google, que eu mais sou receosa, porque lugar. Netflix, essas outras coisas, eu sei que ele tem uma consciência própria. Mas o YouTube é aquela coisa da informação rápida. Vai chegar para ele, ele vai ver e depois vai ter que lidar com isso, né? Exatamente. Ele ter essa clareza de que tem conteúdo que não faz bem para ninguém. E a questão do palavrão, né, nessa idade, assim, palavrão é argumentar o porquê que palavrão não pode ser banalizado. Acho que não é o problema. Ouvir um palavrão uma vez. Na rua vai ouvir. Se for num estádio de futebol um dia, vai ouvir quilos de toneladas de futebol. A questão é coisa de mãe. Não, mas está certo. A questão é saber por que não banalizar. Eu acho que mais do que ter acesso a um vídeo do Whindersson Nunes que fala um palavrão. Isso é uma coisa. A questão é
qual a percepção que ele tem sobre o palavrão. Não deixar banalizar o palavrão. Alguns canais de YouTube, o Whindersson Nunes até é bem mais tranquilo. Alguns são bem fortes no palavrão. E é um conteúdo mais para adulto ou para adolescente mais velho. E que banalizam o palavrão. É um modo de vida, é um tipo de cultura. E que são valores, aí de novo, né? Que ele tem que ter clareza, e como pelo que você fala, é o que vocês fazem. De perceber, olha, esse tipo de brincadeira, esse tipo de linguagem não me atrai porque não Se eu diz falar um respeito aos palavrão meus... no trânsito, ele fala, mamãe, você falou um palavrão. Eu desculpe, meu filho. Essas referências aqui, de fato, não tem, objetivamente, não tem filtro perfeito. Como eu falei, moranguinho vai dar resposta de joguinho. Tem um colega aqui que já está há algum tempo tentando fazer a colocação. Não tem filtro perfeito. Você tem esse acompanhamento do filtro, mas junto com esse que você mesmo faz, que é isso, é ver o vídeo que ele gosta, acompanhar e saber que, dependendo da idade, o tablet ilimitado com o Netflix, se não tiver essa confiança que você tem, talvez não seja pedagógico. A questão toda é essa: qual é a tua percepção sobre o real uso e qual é a tua percepção sobre a real capacidade dos teus filhos lidarem com mais ou menos autonomia naquele uso? Porque essa percepção o software não vai dar. E é isso que você acabou de dar como exemplo. Não é infalível, né? E eu não tenho filhos, mas eu tenho certeza absoluta de que nada na educação de filhos é infalível. Ninguém tem certeza absoluta sobre nenhum aspecto. Eu duvido que os pais de vocês tinham segurança absoluta sobre a vida de vocês. Ainda mais quem veio do interior, né? Que a família era do interior e vocês foram a primeira geração na capital. Alguns devem estar nessa condição, como é a condição de muitos, porque a urbanização no país é muito recente. Em São Paulo é a mesma coisa. O pânico da minha avó, quando minha mãe foi morar em São Paulo, capital, saindo dessa cidade de 7 mil, imagina, o pânico, era totalmente novo o universo de uma capital, São Paulo, aquela alucinação, minha mãe separada desde muito cedo, sozinha. Imagina o pânico da minha avó de pensar a situação da filha, ainda que já adulta, morar numa cidade. Essa mudança era radical. Só para lembrar de novo, assim, ninguém tem certeza absoluta, nem eu mesmo, do que vai acontecer daqui 4, 5 anos, quando as coisas todas estiverem conectadas o tempo todo, e tudo vai estar conectado, novos desafios, novas regras, talvez as regras que a gente usa hoje não vão ser mais úteis e apropriadas como antes. Quer ver um exemplo concreto? A gente dava palestras desde 2005, 2006, e na época o problema era o Orkut, mas a internet era usada na Lan House e no computador. Uma dica que funcionava, que a gente dava, e funcionou: vamos deixar o computador numa área comum da casa. O computador não fica no quarto da criança, fica na sala, um lugar onde os pais podem... Celular, tablet, está no bolso. Cada vez mais, o acesso é constante, e aí, de novo, volta para aquilo que é fácil de falar e difícil de fazer. Mas, cada vez mais, o controle está na capacidade crítica, na consciência. Porque tudo vai estar conectado o tempo todo. Não tem como, por mais que você tente controlar o dispositivo, tem como burlar, né? Se quiser, você pega o dinheiro da mesada, compra um chip e um celular e consegue burlar um segundo aparelho. Tem criança que tem. Tem criança que tem um aparelho clandestino, que tem o oficial que o pai acompanha as ligações, o pai sabe tudo, está lá, e tem o aparelho B, que é o aparelho B, que quando está proibido de usar por uma semana, tem o aparelho B, ou a galera tem o aparelho B coletivo, que pode compartilhar quando quem está de castigo não pode usar. Mas, enfim, vejam, de novo, aí a questão é princípios, valores. A criançada é criativa, mas eles também são criativos em absorver referências, de ver um valor, em respeitar e ter uma boa relação com os pais, enfim. Isso também pode ser fomentado, né? Enfim. Rodrigo, eu estou com um grande problema. E vejo que o problema é compartilhado com outros pais. Meu filho tem acesso irrestrito a tudo. Não tenho dúvida que já tenha visto de tudo. Porque veio do meu lado, veio sozinho, tem total liberdade. Tive também, está hoje com 13 anos, a partir de amanhã. Então, entrando numa fase bem complicada. O que me preocupa mais, assim, tudo me preocupa, agora está tudo me preocupando, mas é até a questão de uso de tela, vamos dizer assim, mais do que excessivo. Quando eu digo isso, me preocupa, porque, na verdade, eu sei que está usando, não sei como está usando, deve estar vendo de tudo, mas que veja de tudo,
mas no limite, e que as outras coisas que são importantes, que serão importantes para eles, sejam realizadas, sejam feitas. É o que não está acontecendo aqui, é o que está me preocupando mais. Quando eu digo assim, claro, dizer, tem acesso a tudo, isso não me preocupa, claro que me preocupa. Eu tive acesso a tudo. Sempre tive acesso a tudo. Nunca fui, assim, sempre fui proibido em algumas coisas, mas a proibição estava em meus pais chegarem para mim, não quero que você faça isso. Vigilância zero, claro, vigilância à distância, aquela minha vigilância que a gente dá, que eu dou. Então, eu convivi com droga, convivi com álcool, com droga também, com tudo do meu lado. E convivi de sentado, está aqui do meu lado, com 13, com 10, com 12, eu com 10, com 12, com 13, com outros de 15, 18 anos. E cada um fazia o acesso daquilo que cada um tinha sua educação em casa e como ia lidar com aquilo. Graças a Deus, acho que passei por isso bem. Procuro ser dessa forma com meus filhos. E também com a internet. Mas estou tendo dificuldade, é do tempo, de fato. Assim, não é 1 hora, não são 2 horas, não são 3 horas. E as outras atividades não estão sendo realizadas, estão sendo preteridas e deixadas de lado. E atividades e ações que eu sei que farão falta na frente, é o exercício, é o convívio em loco com a pessoa, é o contato real e não só o virtual. E, de fato, não sei como fazer esse controle, como ter esse... O diálogo a gente tem, mas nessa idade de 13 anos, é um diálogo que é complicado, independente de internet, de qualquer outro assunto, porque, como diz, na sociedade ele encontra a resposta mais interessante do que os pais caretas, os pais isso, aquilo, como se os pais não tivessem coisas interessantes aos 13 anos, aos 14, aos 12, aos 15 e tudo mais. Então, hoje eu tenho esse problema. Eu tenho um acesso irrestrito, não policiado, só que não estou tendo controle disso, não estou sabendo como, de uma forma tranquila, ter o limite sem que precisar que eu use o poder de polícia para exercer esse limite, fazer que esse limite seja realmente respeitado. Então, essa é a ajuda que eu gostaria de ouvir, aproveitar que está presente, porque o embate eu sei que virá, então, você ouviu, não sou eu, é uma preocupação geral, e a gente precisa corrigir esse caminho já. Eu imagino que isso é uma preocupação compartilhada com muitos outros pais aí, né? Mas o próprio exemplo que você dá do acesso restrito que você teve na tua época, o que talvez faça a diferença é aquilo que a gente chama da tua capacidade de resiliência, de lidar com situações de extrema vulnerabilidade ali, de às vezes até pressões, e de poder lidar com aquela situação, porque você tinha referência, você tinha para si mesmo uma referência para o teu próprio comportamento. E acho que é incentivar isso, talvez, e tentar ver com o garotão aí a essa capacidade de ter suas próprias referências para poder desfrutar dessa autonomia com responsabilidade. Mas, às vezes, tem que saber, ter acesso de que, olha, isso pode gerar transtornos. E tem até questões médicas aí, do ponto de vista do excesso de uso de telas, né? Questão que nós adultos sofremos também. Eu trabalho com internet, minhas horas de tela devem ser, no mínimo, umas 10 horas por dia, se for fazer a conta. Façam a conta de vocês mesmos, né? Quer ver uma dica prática, que é um desafio, a molecada gosta de desafio. Um desafio legal para fazer. Faça um desafio na família do detox digital, que é uma brincadeira. É um dia sem telas, sem aparelhos digitais. Mas mais do que fazer só o desafio, é tentar todo mundo fazer um pequeno relato da sua própria experiência, da sua angústia, dizer, pô, não consegui, se escapou, seja honesto, escreva lá no diarinho, e fazer um diário de papel mesmo, fazer um diário de um dia sem tela. Eventualmente pode até carregar o celular para uma ligação urgente, alguma coisa, mas com compromisso de não usar e, se usar, registrar no pequeno diário do desafio e depois, em família, conversar sobre como foi o desafio no dia seguinte. O sábado pode ser um bom dia e no domingo vocês conversam sobre a experiência. Mas o não uso nos diz muito sobre o nosso próprio uso. O não uso, o que eu senti mais falta, o que foi difícil, o que eu queria mais, o que me prejudicou no dia seguinte vendo o que eu não vi, ou não fez diferença nenhuma, ou o que eu passei a ver
que eu não via num dia normal, de um sábado, como que eu aproveitei as minhas horas. Isso é muito legal, porque é muito didático para mostrar o que a gente está deixando de fazer e o que a gente poderia estar fazendo nesse momento em que não ficou ali, porque a internet é muito maluco, né? Você pega para ver uma coisa no Google, no YouTube, que era uma coisa pontual, você fica meia hora, não viu aquilo que você foi buscar, e aí perdeu o tempo e já tem que fazer outra coisa. É muito fácil você ser dominado por essas horas de tela, e essa nossa capacidade de olhar para nós mesmos de fora, no uso da tela, é muito didático. Então, esse é um desafio bem prático que seria legal vocês fazerem, e estimule esse desafio um dia de sábado. Hoje talvez não dá mais tempo, vocês já usaram muitas horas antes de chegar aqui. Mas esse é um desafio legal, um dia sem telas e descrever as experimentações disso. Navegar junto é interessante, sem forçar muito a barra também, porque ainda mais adolescente, a gente gosta de estar com os pais, mas não o tempo todo aquele grude, né? Aquela coisa. Então, criar espaços de ver coisas juntas, escolher uma série, de repente, para assistir na sala, e aí cada hora um escolhe qual é o cardápio, digamos assim, lá do Netflix, escolher filmes, criar espaços na família sem tela ou com tela compartilhada, para que vocês possam debater os temas do que apareceu ali, para que você veja o interesse dos filhos, de qual conteúdo eles têm consumido. E criar esses espaços são muito úteis, porque, de novo, cria referências compartilhadas. A coisa da refeição sem dispositivo é muito legal. Tem até alguns bares que brincaram com isso, né? Vocês já devem ter visto, né? Tem ganha cerveja grátis, o outro ganha não sei o quê. Tem uns que tem o copo do chopp que só fica parado se você botar o celular embaixo. Vocês já viram? Ele é manco, o copo. Pode ser do suco também, da água, de qualquer coisa. O copo ele é manco, ele não para sozinho. Ele só para se você encaixar o celular embaixo. Assim. Então, são brincadeiras como essa, mas que você pode levar para uma reflexão de que valorizar espaços sem tela. Tem questões práticas. Dependendo das horas de tela, você tem prejuízo na visão, tem postura corporal, que você tem alguns prejuízos que os médicos já provaram que são muito sérios, mas navegar junto ainda é muito legal. Entrar no jogo, brincar junto e viver junto esse universo digital, para que juntos vocês possam ter essas referências e desfrutar das oportunidades, minimizando os riscos, né? E nem todo mundo tem a mesma capacidade de lidar com autonomia, né? Talvez você teve uma referência forte e que você apropriou essa referência forte. Mas vale a pena também deixar um destaque de que nem todo mundo absorve igual as referências que recebe. Às vezes, 2 ou 3 chamadas que você tomou de um avô, de um pai, ou mesmo da mãe, foi suficiente para te dar aquele, opa, percebi que é comigo, eu tenho que cuidar da minha própria vida. Mas nem todo mundo percebe igual. Então, às vezes, aquela história, são pais, às vezes você tem gêmeos, que é completamente diferente o caráter, o comportamento, a apropriação das regras, e isso vale para todos. Então, certamente, para cada família, para cada contexto, tem uma singularidade. Agora, o fundamental é vocês entrarem junto nesse jogo e não acharem que esse é um universo completamente alheio a vocês ou que apenas eles têm referência. Vocês têm referência e navegar junto, jogar junto, conhecer e construir junto essas regras, eu acho que pode ser um bom caminho sobre o que fazer, né? Eu espero que vocês não saiam tão frustrados com respostas mais objetivas, mas espero ter contribuído de alguma forma para a reflexão de vocês. E a gente tem um canal, eu juro que é a última coisa que eu falo, pessoal, é só para deixar o canal, vocês receberam aí, não, já desligou, mas vocês receberam no material, é um canal de ajuda que a gente tem online, funciona por chat e por e-mail, além da Keila, toda a equipe aqui do colégio, que a gente está sempre em contato, qualquer caso concreto, assim, que precise... Eu não falei hoje, mas a gente tem um canal de denúncia, a gente tem como orientar em casos de vazamento de nudes, que é outro tema bem importante da sexualidade e tal, tem a questão do bullying, tem questões concretas que o nosso canal pode ajudar a orientar, que é o canaldeajuda.org.br, e também está aberto aos próprios filhos de vocês, isso que eu queria também enfatizar, porque às vezes tem esse gelo de falar com os pais, mas deixe claro para eles, apresentem para eles, por exemplo, o canal de ajuda que a gente tem e que
tá na cartilha, tá no panfleto que vocês receberam, que é um canal onde a gente pode ouvi-los. Eles nem precisam dar um nome verdadeiro, a gente nem vai saber quem é. É um canal totalmente de acolhimento, não é psicoterapia, mas é uma equipe de psicologia especializada. Além de mim, tem uma equipe que a gente faz uma orientação bem pontual sobre uma situação de problema que uma criança ou adolescente esteja passando na internet, ou vocês, pais, que estejam com uma dúvida, uma curiosidade, a gente pode fazer uma orientação no e-mail ou no chat, nesse canal, mas principalmente para eles saberem que tem nenhum problema e, pelo contrário, tem gente disponível para poder falar sobre uma situação de problema que viveu na internet. Porque se o nome da palestra é, né, o que fazer quando não se sabe o que fazer, vale para eles também. Porque muitos não sabem o que fazer na hora que lidam com um conteúdo estranho, com um convite estranho, ou com uma oferta estranha que aparece no celular ou no WhatsApp, ou mesmo com essas polêmicas aí que a gente fala e a gente às vezes acha que todo mundo viu a série, que todo mundo viu o jogo, mas tem lendas urbanas que vão criando em cima da lenda. Outro dia eu vi uma menina de 13 anos falando do baleia azul no médico, foi fazer um check-up, e para ela era uma coisa totalmente abstrata, assim, nossa, é um jogo. Era totalmente uma lenda, assim, ela certamente não teve nenhum contato, mas a gente vai alimentando uma desinformação muito perigosa, e a internet é mestre nisso. Grupos de WhatsApp, a gente tem uma dificuldade de fazer discernimento da credibilidade e legitimidade das informações que a gente consome hoje nas telas. Esse é um outro tópico, a gente tem desenvolvido isso em materiais pedagógicos, que a escola já recebeu alguns que a gente tem, que é trabalhar com os alunos capacidade de reconhecer fontes de informação com credibilidade e combater esse novo problema agora, que é a tal da fake news. Né? Tem muita gente que vê notícia falsa, se pauta por notícia completamente sem fundamento e cria uma referência de mundo baseada em notícias completamente falsas, em coisas às vezes criadas até por robô. Mas, enfim, desculpe pelo atraso do tempo. Vocês têm mais uma pergunta? Por favor. Rapidinho. Bom dia, eu sou Cássia, sou mãe de uma adolescente também, ela tem 13 anos, né? E assim, é mais uma reflexão acerca de nós, enquanto pais. Quais são os exemplos que nós estamos dando aos nossos filhos em casa? Eu, por exemplo, me pergunto isso diariamente. Eu não consigo viver sem um celular. E aí eu cobro da minha filha algo que eu também não consigo. Entendeu? Eu acho que aí está o grande diferencial. É a gente, primeiro, filtrar a nossa vida. O que é que a gente está fazendo? Não é? Desde que você acorda com o celular, você come com o celular, janta com o celular e dorme com o celular. E aí eu quero cobrar do outro que ainda está em formação e que você é o adulto da relação, você é o responsável por ele. E como é que eu vou cobrar isso dele se eu própria não dou exemplo? Entendeu? Então, eu vejo muito por essa questão. A gente está se perdendo, né, nisso. Na verdade, nós já nos perdemos nisso. E estamos também perdendo os nossos filhos, né, por questões, muitas vezes, que é o simples estar junto. Como você disse, a conversa diária é importante, mesmo que ele não queira naquele momento, mas em outro momento, e ele dá pistas de que ele quer estar contigo. Mas, muitas vezes, nós, assoberbados por questões outras, né? Nesse mundo materialista no qual nós vivemos, do querer mais, sempre mais, e a gente acaba não percebendo questões importantíssimas na relação com o outro, né? Dos valores que a gente precisa estar passando para o outro. E esses valores, a gente precisa estar passando perto dele, não é por telefone, não é por mensagens. Então, eu acho que nós somos exemplos. E eu fico muito preocupada de que a gente acaba só passando para o outro aquilo que a gente não consegue fazer conosco mesmo. Entendeu? Então, eu estou nessa pegada. Eu estou percebendo, meu Deus, eu estou não sei quantos grupos. Eu disse, eu vou começar a sair. E aí vem as cobranças. Você vai sair por quê? Mas sair, eu disse, poxa, eu não estou dando conta da minha vida. Eu vou dar conta de grupo. Você entende? Então, é assim, você tem que filtrar primeiro as coisas da sua vida, para depois você querer filtrar a vida do seu filho, querer fazer com que o seu filho haja de uma determinada maneira ou de outra. Eu acho que essa é a questão mais importante, né? Perfeito.
Eu de pleno acordo. E a gente vive nesse momento de hiperaceleração e de fartura. A gente viveu alguns anos atrás escassez, né? Mesmo que muitos de nós aqui tenham uma condição boa de vida, a gente vem de uma história, ainda mais pós-guerra, tudo a questão da escassez. E a gente hoje tem tanta oferta, que a gente não está conseguindo fazer o que é mais importante, que é priorizar as questões, priorizar o tempo e as escolhas. Porque é isso que a gente tem que fazer. E fazer essas escolhas juntos, na família, acho que é a melhor alternativa, é priorizar. A gente tem uma matemática aí que não fecha. A gente tem que fazer escolhas, e de novo vem para a questão da frustração. Mas eu queria fazer, também queria um monte de coisa, mas vamos ver o que é possível. Não no ponto de vista de abandonar sonhos, abandonar as ambições, não. Mas é fazer escolhas, e fazer escolhas é abrir mão de coisas, para você ganhar outras. E isso é um exercício difícil, sofrimento vem com isso, frustração vem, mas é isso que é necessário. E ensinar as crianças e aprender junto com eles, inclusive, a saber quais são as prioridades das escolhas. Isso envolve a gestão do tempo e a gestão do conteúdo das coisas e das pessoas que a gente convive. Então, basicamente, de novo, e o que eu quero chamar a atenção esse desafio é muito antigo, né? É o desafio da vida desde que a gente é uma sociedade. E isso também vale para a internet. Vamos ver a internet também, pode ela ser, inclusive, uma aliada para a gente poder, com as tecnologias, gerenciar melhor o tempo, gerenciar melhor nossos conteúdos, gerenciar melhor nossas relações e fazer escolhas mais responsáveis, de forma que a gente possa priorizar o que a gente realmente achar que é importante e ter capacidade de escapar desse fluxo do automatismo, do cotidiano, da correria, do tem que fazer, e no final você acabou não fazendo bem nada daquilo que você gostaria. Isso tudo vale também para a internet, não é nada novo, mas eu diria, a internet pode ser uma aliada nossa com outras tecnologias, na possibilidade de fazer essa priorização do tempo e das escolhas. Okay? Mas obrigado. Eu gostaria, não é uma pergunta, é uma sugestão, mais até do que uma sugestão, um pedido à diretoria pedagógica ou à coordenação pedagógica da escola, que faça esse tipo de palestra como parceira da educação dos nossos filhos, voltadas às crianças de acordo com a sua faixa etária, principalmente as questões dos adolescentes. Então, é um pedido que eu faço à escola, que faça esse tipo de palestra voltada. Meu filho está aqui do meio já para o fim da palestra, ele não aproveitou praticamente nada. Então, é um pedido que eu faço à direção da escola. Obrigado. A gente já teve aqui algumas vezes, cara. Legal. Eu peço desculpa que até alguns exemplos que eu dei nem eram apropriados para crianças, mas... Não, a gente tem outro conteúdo só para eles, tem material didático específico para eles, tem livro, tem conteúdo para eles, claro. Peço desculpa pelo atraso, mas eu agradeço e parabenizo, eu fico muito feliz, pode parecer demagogia, mas... Obrigado. Eu só queria agradecer pelo convite e também parabenizar, porque, infelizmente, mesmo nas escolas muito boas, a gente frequenta várias escolas em vários lugares do país, e é raro ver tanta gente dos pais presentes nos encontros de pais. Queria parabenizar a escola, mas principalmente vocês que realmente participam dos encontros e participam desse processo, porque muita gente acha que é só papel da escola, né? Delega para a escola, e eu realmente fico muito feliz de ver a casa cheia de pais realmente participando desse debate junto com a escola. Obrigado e mais uma vez. Bom, quero concluir retomando a minha fala inicial. Acho que diante da pergunta o que fazer quando não se sabe o que fazer, a resposta mais legítima é dizer não sei. Significa retomar a inspiração socrática do reconhecimento da própria ignorância. Diante do conhecimento só é possível dizer a única coisa que sei é que nada sei. E diante disso eu me coloco à procura, me coloco em movimento, me coloco no diálogo para construir respostas, saídas que sejam eficazes, nesse caso, para a educação das nossas crianças. É isso que a gente tentou fazer aqui de manhã e acho que o Rodrigo contribuiu brilhantemente. Rodrigo, muito obrigado por mais essa palestra, mais essa parceria que se estabeleceu aqui hoje, tá bom? Uma lembrança nossa do carinho que nós temos pelo teu trabalho. Obrigado.
E muito obrigado por vocês, por se disponibilizarem a estar no sábado de manhã aqui para a gente estabelecer esse diálogo, essa reflexão. Bom final de semana, até semana que vem. Abraço.